Olá, alunos do quarto ano A e quarto ano B. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula, que será a nossa nona videoaula, né? E essa videoaula é sobre leitura e interpretação de texto para os dois quarto ano A e quarto ano B. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre notícia, né? O que é notícia? Texto jornalístico de cunho informativo que atende a tratar os fatos de forma imparcial. Eu vou falar aqui sobre o nosso gênero textual, que é sobre notícia, certo? Nós já, aí em aulas passadas, nós já estudamos outros gêneros textuais, como convite, receita de bolo, bilhete, certo? E hoje nós vamos estudar o nosso gênero textual sobre notícia, tá certo? Eu vou falar aqui o que é notícia, onde é que nós encontramos essas notícias, certo? Vou falar sobre o corpo da notícia e depois eu vou deixar um texto para vocês falando sobre notícia e uma interpretação de texto, tá certo? Então, o nosso gênero textual que nós vamos estudar hoje é notícia. O que é a notícia? Texto jornalístico de cunho informativo que tende a tratar os fatos de forma imparcial. Observe que a definição diz tende a tratar, não trata, uma vez que cada veículo de informação apresenta a notícia de acordo com a concepção ideológica dos proprietários do jornal, revista, rádio e etc. Aqui são os locais onde nós encontramos textos, né, com notícia, que são em jornal, jornal escrito, jornal nacional, em revista, rádio, site, né? E outros locais também onde nós podemos encontrar textos com notícia, que é o nosso gênero textual. E as características do gênero notícia é essa, é curta, né? Quando você vai relatar uma notícia, que essa notícia seja curta, para que quem vai ler seja de fácil entendimento, que você não se canse, para que no final dessa notícia você entenda o que essa notícia quis repassar. Relata fatos verdadeiros e recentes. Sempre no Jornal Nacional, quando você assiste o Jornal Nacional, eles relatam a cada dia, todo dia, uma notícia que está acontecendo, né? Uma notícia de fatos verdadeiros e recentes. Apresenta nível de linguagem corrente, nem muito erudita, nem cheia de vícios. Que essa linguagem dessa escrita, dessa notícia, ela seja uma notícia, né, uma fala, uma escrita que você entenda, palavras que você entenda, né? E também nessa notícia deve ser objetiva e impessoal, ou seja, narrada em terceira pessoa, né? Nós temos aí a terceira pessoa, ele ou ela do singular, né? Eles ou ela, terceira pessoa do plural, que essa notícia deve ser narrada em terceira pessoa, do singular ou do plural. Sem valorações adjetivos, né? Sem muitas palavras que você não entenda. Sem opinião pessoal do escritor. Essa notícia tem que ser, de fato, coerente com o que está acontecendo, com o que está passando, certo? A estrutura da notícia. Toda notícia, ela tem um título ou manchete. Tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia, né? Toda notícia, todo texto que você vai ler, ele tem um título, né? Seja o gênero textual notícia, convite, receita, né? Mas toda notícia tem o título. Subtítulo é o que vem logo abaixo do título também.
que complementa o título com mais algumas informações importantes e ou chamativa, que é o corpo do texto, né, que nós chamamos slide, do inglês lead, né, é o primeiro parágrafo da notícia. Deve responder às perguntas quem, o que, onde e quando, né? Na nossa notícia nós vamos encontrar sempre essas palavrinhas aí que respondem às perguntas. E o corpo do texto, o que é o corpo do texto? É o desenvolvimento da notícia, traz mais informações sobre o ocorrido geralmente. Aqui em cima, como nós temos o título, por exemplo, é o título da notícia. Você vai repassar a notícia e toda notícia tem um título, certo? O subtítulo acompanha logo abaixo do título. O corpo do texto é o que vai falar, é o assunto dessa notícia, é o que vai descrever, o que vai falar sobre a notícia, certo? E sempre vai aparecer também respondendo as perguntas como, né, por quê, para quê, e apresentando as consequências, né, lá do texto dessa notícia. Então, aí está o nosso gênero textual, né, dessa aula aí, e eu vou deixar aqui para vocês o nosso gênero textual, que é aqui o texto sobre o outro sapo, né? Em casa, no dia que for colocada, postada essa aula, vocês vão lerem. Eu não vou ler porque o texto é um pouquinho grande, certo? E vocês vão ler em casa, no dia que postar essa aula, o texto, está aqui o texto, né? Falando sobre o sapo, certo? E logo abaixo tem umas perguntas também para vocês responder. As questões são de 1 até a 20, certo? Então, a nossa aula de hoje foi falando aí sobre o gênero textual notícia, certo? E até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar